E meus amigos, voltando mais uma vez pra falar sobre esse assunto que vocês amaram no meu outro canal, no meu canal principal, que é O Diabo Veste Prada, mas dessa vez a gente vai dar uma análise mais diferente. Aqui nesse outro canal a gente consegue falar de uma maneira mais despojada, por isso eu trouxe a minha terapeuta, que também é terapeuta, pra poder falar sobre as personagens, principalmente sobre a Andrea e sobre a Miranda. Por quê? Lá no meu vídeo eu cheguei a explicar pra vocês que aquele momentinho do diálogo entre a Andrea e a Miranda, onde muitas pessoas entendem que ela foi humilhada pela Miranda, porque a Miranda fala sobre os cintos, né, serem muito diferentes pra ela, e a Andrea debocha falando que é muito igual pra ela, e que ela tá aprendendo esse monte de coisa. Na verdade, ali tem uma coisa mais profunda, porque o fato mesmo é que a Miranda, ela tenta trazer maturidade pra Andrea. Então aquela cena, na verdade, ela tá tentando puxar a Andrea pra ideia de que ela precisa amadurecer, que ela precisa parar de ser uma garotinha inocente dando risadinhas debochadas de uma coisa que ela julga não ser importante. Já que ela topou trabalhar pra Miranda, revista de moda, respeita o seu ambiente de trabalho antes de mais nada. E aí a gente vai, obviamente, mergulhar, vai falar sobre ela. No fim a gente vai falar até sobre alguns outros filmezinhos que moldaram a ideia que a gente tinha sobre sucesso durante os anos 2000. Assim, vamos falar rapidamente porque eu vou trazer esses vídeos num próximo vídeo, se esse aqui for bem. Então deixa o like e deixa um comentário também, engaja pra esse vídeo bem, que aí mês que vem eu trago a Joyce de novo pra gente falar sobre outros filmes, por exemplo, De Repente 30. De Repente 30. Ixi Maria, vocês vão ver. Ah, e aí eu já falei, né, que eu estou com a Joyce. Falei. Joyce, dá um oi, fala que você é terapeuta. Oi, boa noite, tudo bem? Aqui de volta, é quase um encontro anual, eu acho, a nossa vida aqui pra gravar vídeo juntos. Mas agora a gente tá com um olhar bem direcionado, como o Arthur disse, né, eu atuo como terapeuta integrativa e a gente sempre usa, né, os recursos de filme, de música, da produção artística pra gente descer em algumas camadas e trabalhar, né, as projeções, entender as identificações, o que a gente pode aprender, porque sempre que um personagem ele é desenvolvido, ainda mais um grande personagem assim, que modela um padrão de comportamento que é geral, o cinema explora bastante, né, essa coisa da mocinha, da inocente e tal, é inevitável que a gente viva uma projeção, né, nesse comportamento. Então eu acho muito interessante a gente trazer esse olhar e aí fora o entretenimento, fora a delícia que é o Diabo Veste Prada, que formatou a nossa geração, né, o pessoal aí 30 a mais principalmente, o que a gente pode aprender mais profundamente e percebendo se não tem alguns pontos de identificação que a gente é meio Andy, é meio Miranda, então é legal assim acompanhar a jornada dela de amadurecimento e fazer uma análise de em que ponto será dessa jornada que eu tô agora. Então essa é a ideia. Olha aí, então é com isso que eu digo pra vocês. Meu nome é Arthur Viana, se ajeita aí que hoje a gente vai analisar de um jeito diferente, mais psicológico, O Diabo Veste Prada, e vamos entender o quanto ele influenciou a nossa vida dos 30 a mais e continua influenciando porque ainda tem adolescentes que gostam do filme e curtem e veem aquilo como talvez um ai, que sonho trabalhar desse jeito. Não sei se ainda é, será que é? Bom, não sei. Vou chamar a vinheta aí, a gente fala daqui a pouco. E pra começar, meus amigos, o filme se inicia com uma cena muito simbólica. Quem já é do canal sabe que eu já falei várias vezes sobre isso. É a Andrea passando a mão no espelho, se vendo através dele. Então a gente já sabe que vai haver aí um arco. A personagem ela vai mudar conforme o filme for acontecendo. Mas mais do que isso, a Andrea e a rotina dela se contrasta com as outras mulheres. Porque enquanto ela tá ali comendo um lanche, vendo umas outras coisas, se jogando, as mulheres do outro lado estão todas colocando roupas de couro, se maquiando, fazendo um auê. E aí, Joyce, segundo você, segundo esse olhar mais terapêutico sobre isso, esse olhar mais psicológico, como você analisa essa abertura? Então, a abertura ela é bem forte, né? Ela já diz o que veio, o que vai ser trabalhado, né, na obra, que é, como você disse, né, sempre que o cinema traz o espelho, a gente vai falar de identidade. E o legal é que ele vai intercalando a Andrea no estágio que ela está agora, então ela vai despertando e aí vai mostrando a rotina dela, o que ela usa de roupa íntima e ela ali se arrumando de um jeito mais displicente, e ele vai intercalando com outras mulheres em outras fases do desenvolvimento ou da personalidade dela. E aí, assim, é legal pontuar no início que a gente tá discutindo uma jornada de amadurecimento. A gente não tá idealizando que ela tá num ponto errado e ela precisa modificar para um ponto certo. O filme não tá discutindo isso. Mas aí o que mais ou menos você tá colocando é que
que, para o que ela vai se propor a fazer, para o que ela vai se propor a fazer, de fato, durante o filme, vai ser necessário um tipo de amadurecimento que até o momento ela não tinha, ela ainda vivia de uma certa forma, mas se de repente ela fosse aceita num jornal, como ela já queria desde o começo, talvez nada disso tivesse se desenrolado, é tipo isso? Olha, é mais ou menos, porque todo padrão de comportamento, ele tem duas facetas, que a gente fala, né? Tem uma faceta mais luminosa, uma faceta mais sombria. E aí, principalmente o cinema, ele trabalha muito com essa dualidade dos modelos de comportamento, né? Então sempre ele vai trazer uma mocinha que vai contrastar com uma madrasta, com uma rainha má, né? E a gente tem bem definido nesse filme o crescimento, o amadurecimento de uma mulher e aí as facetas que ela vai alternando. E qual é a nossa ideia pensando em amadurecimento, né? Ou em desenvolver uma identidade? É que a gente consiga equilibrar essas duas polaridades, que ela possa equilibrar esse lado da personalidade dela, que é mais inocente, que é mais puro, que é mais meigo, e equilibrar esse outro lado de uma mulher mais poderosa, que se impõe, mais sensual, porque não é saudável que você fique ou só num polo, que é como ela começa, tipo super, ai meu Deus, sabe, inocente, meio donzela, e só o outro lado, que é o lado que a antagonista dela, né, que é a Miranda, tá identificada. Então elas são duas polaridades que a ideia, né, que vai chegar lá no final da trajetória dela, ela equalizando e criando uma identidade que consegue equilibrar essas duas facetas. Então vai caber na vida dela tanto a personalidade dela mais suavizada, mais adocicada, mais pura, e também vai caber a ambição, a vontade de crescer, a sensualidade, a sexualidade. Então ele começa contrastando porque no início ela está desequilibrada. No início ela vive só uma polaridade. E aí ela vai uma hora muito pra lá, depois ela volta equilibrando. Então por isso que eu acho muito legal a gente ir assistindo com esses olhos, né? De que momento que eu tô mais pra lá ou mais pra cá. E o caminho é não extirpar, não é excluir uma parte da sua identidade, é equilibrar pra você poder flutuar nos dois polos. Não sei se eu respondi sua pergunta. Bom, eu acho que você respondeu. O grande lance, que eu acho que é onde vai ficar mais claro isso tudo que você falou, é nessa primeira parte onde a Andrea é entrevistada pela própria Miranda Priestly. Bom, ela chega na runway e a Miranda confronta ela. Em primeira instância, ela vai jogando pra Miranda, claro, as coisas que ela sabe fazer, as matérias de jornal que ela já fez, a coisa que saiu do jornal da escola e tal. E a Miranda logo já lança uma pra ela, que é se ela lê runway ou não, porque é onde ela tá fazendo a entrevista. E aí, como que você encara esse momento? Ao que você, de certa forma, ao que você atribui esse momento? Por que ele aconteceu no filme? Por que ele é importante logo de cara pra Andrea? Tá. Pra gente falar o porquê dessa resposta, né, dela tão ríspida, é legal a gente pensar no background que a Andrea chega. Porque ela tá recém-saída da universidade, né, da faculdade, e aí, pelo que a gente entende, ela não fez faculdade em Nova York, então ela se formou numa outra cidade, num outro estado, menor, tal, e parece que ela era uma jovem brilhante, que ela teve o sucesso dela lá, acadêmico, né, escreveu e foi editora-chefe e tal, então ela vem de uma outra realidade em que ela experimentou um sucesso, né? Então ela vem com a ideia de que eu tenho meu talento, eu tenho meu glamour, eu vou me jogar em Nova York. O que já mostra que sim, existe uma ambição dentro dela, existe uma vontade de vamos botar pra quebrar só na maior cidade da nação mais poderosa, né? Então assim, vamos lá. E ela chega entregando esses pontos pra ela, só que é interessante observar que você chegou em Nova York e talvez aqui você seja só mais uma garota do campo. E aí ela chega com uma super pretensiosa, né, assim, dizendo, olha, não leio, não ligo pra moda, não estou me inteirando de nada, meio que, assim, não bancando, sabe, não assumindo que, tipo, alô, vamos tá caindo na real, né, gatinha? Então, acho que a Miranda, ela dá esse choque de realidade nela, e muito dessa identificação, quando a gente tá muito polarizado por esse lado da inocência, da pureza, a gente tende, às vezes, a não tá muito alinhado com a realidade, não no que diz respeito ao seu potencial, mas no que diz respeito ao entorno. Então ela meio que chega e a Miranda precisa dar uma situadinha de quem ela é na fila do pão. E quando você observa o grupo dela, né, a bolha inicial que é aquela interage, é uma galera que tá mais ou menos na mesma vibe. E ela vai ser convidada aí pra uma jornada de ser resiliente, cara. Porque você tem que acreditar no seu talento, você tem que acreditar no que você quer viver, mas você também tem que ter pé no chão e entender dentro do que você tá lidando, assim. E, então acho que aquela primeiro embate da Miranda, né, que ela olha pra ela assim, tipo, ela até fica meio menorzinha, assim, sabe? Parece, assim, mesmo
mesmo ela estando de pé e a Miranda sentada, dá uma impressão que ela dá uma diminuída nela. Mas eu acho que é uma diminuída no sentido do ego dela, assim, tipo, calma, get down, vamos entender onde é que você tá. E legal que você tem esse histórico, mas você vem de uma cidade do interior, então assim, você era fantástica lá. Aqui a senhora vai ter que ralar. Então, no caso, o pessoal que acha que a Miranda de certa forma foi grossa com ela, na verdade ela não foi grossa, ela situou a gata na onde ela não tá entendendo direito. Eu entendo dessa maneira. Eu entendo que, claro, tem várias... a arte, né, o cinema, ele precisa dar uma... Como é que você fala? Deixar mais caricato, né? Então, deixa um traço mais agressivo, mais forte. Acredito que na vida real, talvez a pessoa não fosse daquela forma. Mas não é incomum a gente viver esse tipo de derrapada, né? Então, ali precisa de ser algo mais evidente, mais grotesco, para poder ajudar e engatar a história, né? Para elas poderem antagonizar. Mas quando você olha de fora e você se imagina alguém na posição da Miranda, sabendo o que significa uma vaga dentro daquele lugar, porque o filme ele vai pontuar, ele vai usar várias pessoas para pontuar o que é aquele lugar, o que é aquela vaga que a Andy tá ambicionando. E ela não vai desistir. Então quer dizer, sim, eu tenho essa ambição, só que ela não tem ainda a maturidade e eu acho que até nesse caso a humildade de chegar no sapatinho e falar, não, olha, eu cheguei, eu tô ligado onde é que eu tô, eu sei que é a Handley, então eu vou, fora o meu talento, eu preciso dar contribuições a mais. E quando você pega os diálogos do pessoal da bolha inicial dela, eles falam muito dessa frustração. Eles falam muito disso, de e a gente tá aqui e tá com esse emprego ridículo, com esse salário ridículo e tal, mas tipo assim, galera, o que de tão extraordinário vocês têm pra oferecer agora? Fora. E aí entra esse ponto, entra exatamente o ponto que eu ia falar, porque depois que ela é contratada, a primeira coisa que ela faz é ir avisar os amigos dela que ela foi contratada. Eles debocham dela, falam, né, que peraí, você foi contratada pra uma revista de moda e foi por telefone, né, a entrevista, ela não olhou pra você. E aí entra um pouco dessa questão que também foi pauta nos comentários lá no meu canal principal, que é o seguinte: esses amigos da Andrea parece que não sei, sabe? A sensação de que parece que eles nem torcem pra ela. Como é isso? No final das contas, eu acabei falando no vídeo que às vezes existem ciclos. E às vezes os seus amigos não vão estar tão alinhados com você, né? Não necessariamente eles estão com inveja do seu crescimento ou coisa do tipo, mas às vezes não tá mais alinhado. Então você tá de um jeito, você tá tomando mais... Porque a Andrea, ela começa a tomar atitudes, a fazer escolhas, coisa que no começo ela era meio que levada pras coisas, né? Pelo menos parecia. E aí quando ela chegou a se tornar essa mulher, ela deu um tchau um pouco mais demorado, né, pro personagem do Christian Thompson, que é um beijo um pouco mais demorado. E essa amiga já fez a amiga dela já fez toda uma história na cabeça dela de eita, o que esse beijo significou? E aí, como a gente vê as relações mais pessoais ou interpessoais mediante a essa pessoa que ela tá querendo se tornar, que ela tá querendo ser. Você tem um parecer sobre isso? Apontamentos mil. Assim, é muito legal que eles tenham inserido essa bolha de origem. Eles não inserem não só os amigos, mas uma hora também tem uma participação do pai dela que a gente pode comentar depois. Mas eu acredito que todo mundo que se propôs, o que encarou viver um crescimento, seja no trabalho, ou em relacionamento, ou transformação de vida, todo mundo vive esse contraste, que é o seu grupo de origem, que é as pessoas que te conhecem há muito tempo e elas também vão ficar apegadas ao que elas conhecem de você. E às vezes é muito difícil porque essas pessoas elas vão oferecer uma resistência ao seu crescimento, mesmo que aquilo seja incrível pra você, mesmo que seja algo que você vai deslanchar na sua vida. Mas tem dois fatores. O primeiro é elas apegadas a essa imagem que elas sempre tiveram de você. Então também é difícil para elas ir enxergando, sabe, e assistindo essa transformação e talvez a diluição desse vínculo. Não precisa acontecer. Se todo mundo tem maturidade, se todo mundo se ajuda, você segue a sua vida e segue com os seus amigos. Mas principalmente quando é uma bolha assim mais infantil, ou que vem de você assim com você desde a infância, geralmente isso gera um conflito e pra pessoa que tá vivendo
vivendo a transformação, ou que tá tentando viver uma mudança, pode ser um ponto de atraso. Atraso no sentido de por apego também a essa bolha, por medo, né, de se afastar, ou de estragar a amizade, ou ficar pensando, eu não quero mudar e ser uma outra pessoa, você vai adiando certos processos na sua vida que você precisaria passar, certas transformações que vão ser positivas pra você, em nome de permanecer nessa mesma imagem que essas pessoas que te conhecem, que são apegadas a você. Pra honrar isso, pra continuar nesse vínculo, você vai abrindo mão de oportunidades, abrindo mão às vezes de novas conexões com novos amigos, com novas bolhas que podem te levar pra outros lugares. Então, quando eles trazem esse contraste, eu acho que é também pra mostrar que não é uma renúncia fácil, porque não é uma renúncia só como mudança de comportamento. Talvez envolva também uma mudança de relacionamentos. Sim. O que não quer dizer que ela nunca mais será amiga de nenhum deles, né? É claro que podem haver casos, e eu acho que vai ter gente pra comentar que, mas quando eu comecei a deslanchar e fazer acontecer, perdi amigos que nunca mais voltei a ser. Porque também tem aquele lance da ressonância, né? Então, de repente, ela senta. Imagina. É que a gente não imagina, no caso, como no final das contas do filme, né? Já um spoiler do final do vídeo aqui pra vocês, mas no final do filme a gente vai entender que a Andrea, ela é mais parecida com a Miranda Priestley do que ela gostaria. Aí a gente para pra pensar que a gente não conseguiria ver a Miranda Priestley sentada aqui. Ou a Miranda Priestley desenvolvendo uma grande amizade com este grupo de amigos que tá dessa forma. Então, tipo assim, eu acho que isso gera um conflito e ele é realmente muito dolorido. Porque quando a gente gosta muito do nosso grupo de amigos e de repente parece que a gente começa a ver como uma terceira pessoa, é muito difícil, né? É muito ruim. Assim, tipo, não é um movimento fácil. O que denota que não foi fácil pra Andrea, de qualquer forma. Sim. Né? Mas assim, não é um movimento fácil, é de dor, né? É de tipo... É tipo sair de casa. Tem uma cena muito interessante que ela já tá engajada, que ela já tá, assim, num bom ponto da transformação dela, que ela tá levando a sério, que ela se entregou pro trabalho e ela ainda mantém o relacionamento com os amigos. E você consegue ver claramente que eles não acompanharam isso, assim, que eles não apoiaram essa transformação dela. E eles... É a cena do celular, né? Que ela precisa atender a Miranda e aí eles ficam fazendo uma brincadeira, tipo, vou falar umas verdades, zoando. E ela tenta mostrar pra eles que, tipo, cara, isso é importante pra mim, isso é meu trabalho e tal. E aí ela sai brava ali com eles. Esse lance, né, que você falou da ressonância, a gente inicia com pessoas que têm uma mentalidade parecida com a gente. E conforme você vai mudando, você vai se aproximando de pessoas mais parecidas com a sua mentalidade. A Andrea, com você naquele momento. A Andrea, ela demora a cair na real, que já existe essa diferença. Eles ainda olham pro trabalho dela com um olhar desrespeitoso, eles ainda não estão percebendo que, assim, olha, eu tenho muito a ganhar com isso aqui, então isso é importante pra mim, e ainda que eles não, vamos supor, que eles não achem aquilo bacana. É a sua amiga, é alguém que você quer bem, você tá vendo que ela tá gostando daquilo e que ela tá lutando por aquilo, cara, por que você não vai apoiar isso? Mesmo que isso signifique ela viver uma realidade diferente da que você tá vivendo agora. Então, esse grupo... É porque eu acho que talvez a pior parte pra mim, nessa questão da amizade, né, do amadurecimento pra Andrea, profissional e como pessoa, e em contraponto à amizade, é de fato porque no final ela se torna essa pessoa pra eles, essa pessoa horrível, né? Ela começa, parece que se tudo tá dando errado, a culpa é sua, porque nós ainda somos os mesmos. Agora, você é que mudou, você é que não se parece com você mesma. Então, como uma pessoa profissionalmente sobrevive a isso? Que dica você... Assim, digamos que uma pessoa esteja fazendo terapia com você e falando exatamente sobre isso. Meu Deus, eu tô perdendo os meus amigos, meu ciclo de amigos, mas eu tô amando tanto fazer o que eu faço, eu tô gostando do meu crescimento, de quem eu tô me tornando. Que dica você daria pra essa pessoa, pra acalmar o coração dessa pessoa? Porque é muito ruim ser visto como vilão pelos amigos. Por isso que o trabalho de identidade, né, o fortalecimento de identidade, o fortalecimento de caráter, ele é tão importante, assim, no nosso amadurecimento. Porque isso vai acontecer com os seus amigos, com a sua família, pode acontecer no seu casamento, no seu relacionamento. Toda vez que você promove uma mudança, o meio que você tá inserido, ele vai ser afetado. Porque a gente é interligado, né? O que você faz afeta outra pessoa. E talvez o que você tá fazendo, mais do que afetar, tá revelando coisas pra essa outra pessoa, né? Tá trazendo contrastes que talvez ela não esteja a fim de lidar naquele momento. E por que eu falei que o trabalho... Que seriam? Que seriam, por exemplo, a possibilidade de mudança. Por exemplo, o quão
não é possível alguém crescer. Porque quando você fala assim, o grupo começa a dar uma rejeitada nela falando, se alguma coisa está dando errada, é você que tá fazendo, porque nós estamos os mesmos, nós estamos no mesmo lugar, ou seja, assim, nós não estamos mudando, nós não estamos nos mexendo. E ela tá buscando mudança, buscando movimento, e até o atrito, ele gera crescimento, né? Então, quando você faz um movimento na sua vida, as coisas podem bagunçar, as coisas podem sair do lugar, podem sair de uma ordem aparente, mas você tá caminhando pra estabelecer uma ordem maior, né? Então eu tô construindo algo maior. Então, assim, pra você fazer uma obra, você precisa quebrar a parede, né? E eles estão ali em nome de não vamos quebrar nada, vamos deixar tudo do jeito que tá, né? Então, meio que eles estão optando por continuar na casa pequenininha e não fazer a obra e se mudar pra casa maior. E a Andréia tá dizendo, eu vou quebrar tudo isso aqui e vou construir uma casa maior. Mas você comentou o lance de dica, né? Assim, o que a gente poderia fazer num momento desse. Quando eu falo de fortalecimento de identidade, de caráter, é você recordar o porquê que você começou esse processo. O que não estava legal na sua vida, porque ninguém muda porque as coisas estão ótimas, né? Ninguém acorda e fala, nossa, que delícia, quero mudar toda a minha vida hoje. Sendo que está tudo bem. É legal você se lembrar por que você iniciou esse processo. E se lembrar o que não estava legal, o que você estava a fim de mudar na sua vida, o que estava acontecendo comigo que eu decidi que eu não vou aceitar mais e que eu não quero mais mudar. Porque essas coisas vão ser o seu farol para te manter na linha. E vão te ajudar a clarear a sua visão para as pessoas, para os relacionamentos, para os ambientes que você está frequentando. Quando você tem muito firme, muito definido assim, qual é a situação que eu estou vivendo, para onde que eu quero ir e por que eu escolhi mudar disso aqui, e você continua retornando para isso, né? Quando a gente fala, olha, você tem que se reconectar com o que você quer. Isso vai ser um farol para você, para esses momentos que você tá mais abatido, que você se sente sozinho, porque às vezes essa jornada ela vai ser solitária. É muito difícil você encontrar alguém num match perfeito que tá vivendo o mesmo momento de vida, com a mesma disposição emocional que você. Então você tem que estar agarrado, sabe? Assim, o seu barco tem que ser amarrado às suas próprias velas. Querer conduzir o seu barco pelas velas de um barquinho de outra pessoa, você vai parar no roteiro daquela pessoa e depois não vai adiantar reclamar. Então eu sempre tento trazer pra pessoa falar, tá, vamos voltar do ponto de partida. Como é que você decidiu iniciar isso e por quê? Você lembra do porquê? O seu porquê é forte o suficiente? Olhando a sua realidade hoje, você ainda sente que você quer essa mudança, que você precisa dessa mudança? Então, bora respirar fundo. É claro que a gente vai buscando ferramentas e te abrindo para novas conexões que te apoiem, e com o tempo você vai ficando resiliente em seguir o seu caminho firme com a visão bem clara, e com o tempo a gente vai depurando, vai peneirando essas relações, esses ambientes, e você vai indo para um caminho com pessoas mais alinhadas, né? O que você quer viver. Olha, e aí vem, depois disso, na verdade, isso tudo acontece, esse embate dela com os amigos vai durante o filme, né? E aí, antes do embate dela com o pai, a gente tem o primeiro grande embate dela com a Miranda, que é quando ela, em um momento muito sério, onde a Miranda tá realmente ficando louca, porque o ensaio já vai sair, e elas precisam decidir qual vai ser a roupa, qual vai ser o cinto. A Andréia, ela debocha naquele momento. Ela debocha simplesmente porque ela quer mostrar que ela não liga, que ela não se importa. Na verdade, não é que ela quer mostrar. Ela nem percebe que ela tá sendo debochada, né? Ela acha que as pessoas vão, sei lá, eu não sei. Passou pela cabeça dela que talvez a Miranda fosse dar risada e falar, tá bom, fica quieto. Porque conhecendo a Miranda, pelo amor de Deus, como que você ri num momento desse, né? Não sei o que ela esperava, qual atitude que ela esperava que a Miranda tomasse. Mas a Miranda acaba dando uma aula pra ela sobre moda, mas também mostra pra ela o quanto ela tá imatura ainda naquele momento, ainda em processo de transformação. Pra você, essa cena, ela é primordial no filme, ou a Miranda tava só nervosinha mesmo? Não, eu acho que é sensacional a cena, eu adoro, é uma das minhas preferidas, e é engraçado quando a gente assiste numa perspectiva adolescente e quando a gente assiste numa perspectiva mais adulta, né? Assim, quando você já tomou umas chineladas assim da vida que você fala, cara, ela tava viajando demais, né? Mas... pra ter dado risada. Pra ter dado risada naquele momento. De novo, eu acho que a cena ajuda a delimitar o contorno de qual estágio que ela tá, sabe? O que aquele trabalho tá propondo pra ela. Que é ela sair meio que de um mundo fantasioso, um mundo ilusório. Porque quando a gente tá em processo de formação acadêmica ou, enfim, seja lá qual for, você
sei lá, né? Recebe um monte de informação, só que você só está recebendo essas informações, você não está experienciando aquilo. Você está estudando, você está ouvindo, tô aprendendo, tô entendendo, mas você não tá ali na real. Então ela tá passando desse mundo ainda fantasioso, ainda imaginário, que é o acadêmico, a infância, a adolescente, e vindo pra vida real, que é entendendo a dimensão das coisas, a dimensão e a profundidade das coisas. E aí a Miranda vem dar uma situada pra ela, porque ela chega com tantos estereótipos, né? E assim, com um certo paradigma, que ela não tem apoio na realidade pra defender aquele paradigma dela ainda. Quando a gente vai mais pro final do filme, a gente consegue perceber que, agora ela tem base, agora ela tem uma experiência de vida pra pautar essa escolha dela, né? Essa escolha de um novo emprego. Mas no início, ela vem com um monte de informação que ela recebeu e que ela foi pregando aqui, esse é o certo, esse é o errado, esse é o bom, esse é o mal. E ela cai, ela não cai, ela entra ali, mas ela gosta de defender essa imagem de quem, o acaso me trouxe aqui, sabe? A sorte me trouxe aqui. Não foi, né? Ela mandou o currículo pra um monte de lugar e nenhum lugar chamou ela. Essa foi a realidade. E ela fala isso na entrevista, né? Tipo, finalmente uma revista me ligou e se não for aqui, vai ser uma revista de carro. Ela escolheu a narrativa de que, eu vou escolher ficar aqui, né? Pra não escrever pra revista de carro. Mas a narrativa real é, você foi rejeitado em todos os lugares que você mandou currículo, gata. Porque senão, você já teria feito várias entrevistas, você estaria escolhendo outros lugares, né? E ela não admite essa realidade. Ela vai vivendo um processo de negação e ela conta uma história que fica legal pra ela. E uma outra história que fica legal pra ela é ela achar que ela defende uma postura mais intelectual, mais engajada, que vamos defender causas sociais e salvar as crianças do câncer. E isso é mais importante, é mais relevante do que, por exemplo, trabalhar para a indústria da moda. E aí a Miranda dá essa situada pra ela, que fala, olha, meu amigo, por mais que existam bandeiras incríveis e que seja necessário sim que as pessoas se engajem e trabalhem pra isso aqui também é um lugar em que, assim, a gente bota comida na mesa de muita gente, né? Inclusive na dela, né? Porque afinal ela topou trabalhar ali. Então ela dá uma situada na dimensão das coisas no mundo real, no mundo adulto, né? Em que não existe um trabalho que não valha nada, não existe um trabalho que seja medíocre ou que seja humilhante ou que um seja mais honrado que o outro. Quando você tá aqui ralando e seus boletos estão batendo na porta, o trabalho que paga teu boleto é o mais honrado. E ela vai apanhando até ela entender que, tipo, cara, fora isso ser o que tá me bancando, essa mulher é uma porta aberta, né? Uma referência, uma influência pra eu chegar nos caminhos que eu quero. E ela sabe disso, ela tem essa malícia, mas ela ainda fica pegada nesse modelo dela, assim, que gosta de dizer pra ela que ela tem sabe, assim, um propósito mais nobre, quando na verdade o que você quer também é ter o sucesso que a Miranda também tem. Sim. Não, e o interessante e a prova do arco da personagem é porque quando chega no final e a Miranda tem... Naquele estágio onde a Miranda tem aquela conversa com a Andrea dentro do carro, a Andrea, naquele ponto final, ela jamais daria risada de um processo desse que a Miranda tá fazendo com as roupas do ensaio nessa ocasião. Então, tipo assim, eu consigo ver aquela Andrea recriminando uma assistente que talvez desse risada disso. Tipo, amiga, peraí, você tá fazendo o que aqui? Sabe? Então, tipo, pra mim, essa é a maior prova de que, sim, O Diabo Veste Prada, mais do que um filme sobre moda, é um filme sobre amadurecimento e sobre o preço que você paga por ser quem você está a fim de ser, porque além dos amigos que a gente já falou sobre isso aqui no vídeo, vai ter uma questão com o pai e no final ela vai descobrir quem de fato é a Miranda. Né? Porque a Miranda Priestley, a dona maravilhosa, a dona da Runaway, ela é uma assim, ela existe, mas também existe uma outra Miranda, que é a que paga o pato, por ser quem ela é. Então a gente vai falar agora sobre o pai da Andrea. Você citou, eu não ia citar ele porque eu achei que era uma coisa completamente dispensável. Eu não sei em que instância você gostaria de comentar a cena dela com o pai. Primeiro, eu acho legal comentar que tem alguns filmes que eu acho legal, algumas produções que é legal a gente analisar, às vezes imaginando que todos os personagens podem ser personagens dentro da cabeça dela, assim, que todos talvez representem facetas dentro dessa pessoa, né, do universo mental dessa pessoa que está sendo construído. Uma outra produção que dá pra você analisar desse jeito, por exemplo, é Sex and the City. Dá pra você analisar cada uma delas, elas são a mesma mulher, mas são facetas diferentes da Carrie, né? Nesse caso...
Por exemplo, a Andy, a Miranda, ela é uma faceta da própria Andrea. Ela é uma projeção da Andrea, né? Tipo assim, eu tenho um desejo primário de ser assim, mas eu ainda não tenho força. E aí ela projeta, né, numa outra figura externa esse anseio dela e começa a modelar, né? Começa a copiar até que ela tenha um estofo dentro dela mesma pra ela poder assumir aquela persona. E aí você entende, quando entra o pai dela e conta um pouquinho do contexto familiar dela, você fala, tá, entendi porque colocaram uma figura feminina tão foda, assim, pra ela se identificar. Porque não tem outra referência feminina, né? O filme passa, sim, pela mãe dela e apresenta o pai, não só o pai, mas o namorado e os outros amigos. Ele sempre apresenta as figuras masculinas como menores, assim, sabe? Inferiorizadas. E sempre com um discurso que não apoia a Andrea. E na construção, né, da nossa identidade, nosso caminho de maturidade, a referência que a gente tem, masculina e feminina, ela é muito importante. Porque ela é a primeira voz que você vai internalizar, ela é a primeira imagem que você vai internalizar. E aí a Andrea, do jeito que tá se formatando ali, a Andrea não construiu nenhuma imagem forte, ela não copiou e colou nenhuma outra mulher forte pra ela modelar. E aí, é claro, você fica meio que uma presa fácil para se tornar uma princesa do mundo da fantasia, porque onde não tem um contexto bem definido, né, onde o real não faz parte, a gente enche de ilusão. Então ela meio que constrói, né, uma personalidade ali com bastante ilusão, bastante fantasia. E na parte masculina também, porque o pai dela, quando ele entra pra falar com ela, ele entra criticando as escolhas dela, né, criticando que ela começa o jantar falando, tá bom, você vai me criticar agora ou daqui a pouco, né, você vai esperar eu comer. Porque ela já vive esse lugar em que o que ela é e o que ela escolhe tá sempre em análise, tá sempre em crítica, sempre em pauta. Então, assim, que espaço que essa mulher, né, que essa jovem garota vai ter pra bancar o desejo dela, né? Não me admira ela ter ido pra longe e falar, eu vou ver Nova York, porque aqui não vai rolar. E o pai dela fala, né, que você abriu mão, acho que foi Stanford que ela passou, você abriu mão de seguir carreira, né, numa faculdade incrível pra fazer jornalismo. E agora você tá aqui fazendo moda. Então, ela não é estimulada num lugar em que é válido o desejo dela, sabe? Assim, que isso aqui tem importância, que isso aqui tem poder. E aí, é claro, a primeira figura incrível, poderosa de mulher que ela se depara, ela cola nela, fala. Mesmo que ela não quisesse, inconscientemente, ela ia projetar e viver essa dualidade com a Miranda, porque na história dela não tinha um outro feminino, né? E se a gente olhar pra nossa vida, a gente sempre vai achar, né? Não necessariamente a nossa mãe, mas sempre vai achar um contorno definido feminino que a gente modelou em algum momento e um contorno masculino que a gente modelou em algum momento, porque, de novo, como a gente disse no início, né, são as facetas da identidade de qualquer ser humano. Né? E aí a gente precisa ir experienciando para ir equilibrando, porque você vai adquirindo a sua essência, as suas habilidades desses modelos. E aí ela só teve a Miranda, então ela se jogou, foi com tudo na Miranda. E se não fosse, eu acho que tanta crítica do pai ou tanta crítica do namorado, ela já teria uma personalidade um pouco melhor formatada, um pouco menos insegura, e ela não demoraria tanto tempo, acho que, no processo dela de amadurecimento. Olha, é interessante isso que você trouxe sobre os personagens todos serem a mesma pessoa, porque outro personagem que contrasta muito com ela é a Emily, que é a primeira assistente. E ela é completamente devota a Miranda Priestley. Ela sabe exatamente o que ela quer, aonde ela quer estar, ela tem planos muito certos na cabeça dela, mas o principal, ela é quem ela é, independente de qualquer coisa. Então, tipo assim, ela não tenta agradar ninguém, ela não tenta ser gentil com ninguém, ela só é quem ela não finge ser nada disso. Em alguma instância, pra você, tem uma relação, as duas? Eu acredito que a Emily, ela tá, talvez, alguns passinhos à frente da Andrea. Sabe quando eu falei que quando você tá vivendo essa transformação, você precisa ter muito definido, muito claro o que você desejava no início, o que fez você mudar e pra onde você tá indo? Quando a gente assiste a Emily, ela é esse personagem. Ela tá nesse estágio, assim, da jornada dela. Ela tem muito claro, muito forte. E aí, de novo, não entra aqui em julgamento, assim, o que ela quer é certo ou errado. Assim, isso não importa. O que importa é, eu tenho claro o meu desejo. Ela sabe muito bem o que ela quer e onde ela quer chegar.
desejar e ela paga o preço do desejo dela. Que eu acho que essa é a grande chave para um adulto falar, eu sou maduro. Porque é você bater no peito e falar, eu quero isso aqui e eu tô vendo quanto que custa isso aqui e eu vou pagar. Sem melindre, custe o que custar. Se eu precisar vir à noite chorando e sentindo falta do macarrão da minha mãe, esse é o preço pelo que eu quero. E eu acho que é isso que uma mulher adulta, que é o que ela, né, no final ela dá um lampejinho de que vai, talvez eu chegue lá. A Emily mostra pra ela, olha, é por aqui, né? Talvez você continuar nessa sua estratégia, porque é sempre estratégia, né, o nosso comportamento. Se você continuar nessa estratégia de sempre, ela meio que se exime da responsabilidade do que ela escolheu ou do que ela fez. É como se ela fizesse uma ação e ela, assim, nossa, eu não tenho compromisso nenhum com o resultado dessa ação, assim, foi sem querer. Por exemplo, as ações dela com a própria Emily, né? Porque antes ela tá mirando se tornar a própria Miranda na fantasia de poder dela, mas na verdade ela tá se tornando uma Emily, tanto que ela toma o lugar da Emily. Não assume hora nenhuma esse desejo, né? Bem infantil, assim, bem adolescente, tipo, ai, gente, aconteceu. Porque custa muito, assim, é um update muito forte no caráter de alguém, você ter que assumir que, sim, eu fiz uma escolha que tirou a chance, tirou a oportunidade de uma outra pessoa e eu lutei e peguei ela pra mim. Você tem que ser, sabe? Você tem que vestir muito as suas calças com segurança pra admitir que fez isso. E a Andy, ela não faz, né? Ela usa, sabe, outras leituras da realidade pra explicar aquilo ali que ela tá fazendo, pra ela não assumir que ela, sim, é essa pessoa que eu daria a vida por esse trabalho. É interessante, né? É de se pensar. Agora, o penúltimo assunto, a virada, a grande virada. Bom, a Miranda, ela humilha, né, a Andrea, porque a Andrea não foi capaz de arranjar um voo pra ela naquela tempestade horrorosa pra ela vir pra Nova York pra ver as filhas num recital. E aí a Andrea vai chorar pro Nigel, e o Nigel, ele, com muito mais, sei lá, muito mais tato, ele fala pra Andrea aonde ela tá, porque até então parecia que você tava assim, você tava querendo provar o que pra quem? E depois que você provasse, você queria o quê? Você queria uma estrelinha na testa? Você queria que a Miranda falasse pra você, yes, você arrasou, você conseguiu. Aqui tá todo mundo fazendo o seu próprio trabalho. E no final do dia, a estrelinha na testa quem dá é a gente, porque a gente fez. Porque a Miranda tá fazendo o dela e é pesado, eu tô fazendo o meu e é pesado, você faz o seu. E aí que a ficha dela cai e ela percebe que, por mais que ela estivesse fazendo de tudo pra agradar, pra ser incrível, ela ainda lutava contra, talvez, a principal maré, que é se parecer com o que você tá se propondo a ser. Então, no sentido de que você tá numa revista de moda, você tá trabalhando pra maior editora da maior revista de moda do mundo, e você ainda parece uma doida vindo trabalhar aqui, pelo menos. Assim, perto de como as pessoas trabalham ali, você parece uma doida. E aí, que hora que você vai assumir que você trabalha aqui? E aí é quando o Nigel ajuda ela nessa transformação, dessa vez física, né? Pra você, o quão importante é esse momento? Então, eu amo o papel do Nigel. Numa conversa nossa, eu comentei que ele meio que faz, às vezes, do grilo falante, né? Porque ele vem como uma consciência, ele aconselha e ele acompanha o caminho dela, né? E ele é mais paternal, mais amoroso, né? E ele vem meio que guiando ela e ele trabalha mesmo como uma voz da consciência dela. Assim, vamos supor que exista uma Andy inicial, né? Uma Andrea adolescente inicial, a Andy que ela vai se tornar, e aí existe tipo um farol ali em cima, assim, uma consciência que vai ajudando ela a ir caminhando de um lado pro outro, e pra mim esse é o Nigel, assim, que dá uma situada nela. Mas o que eu acho muito legal pontuar aqui é que ela escolhe, fala, tá, então tá bom, então eu vou entrar e eu vou fazer o que é preciso fazer. E eu gosto muito 100%. 100%, né? Ela realmente se entrega pro trabalho, porque no início parece, dá a entender que ela tá fazendo o trabalho realmente pra ser aprovada, né? Ela não está trabalhando pelo trabalho, ela não tá entregue ao ofício, sabe? Assim, de vamos levantar, vamos acordar e vamos fazer o que precisa fazer, por exemplo, pro ensaio sair. E esse é um processo também que, quando a gente começa a cair na real, falando agora, né, de vida profissional, uma hora essa chave vira. Uma hora o trabalho deixa de ser sobre você e é sobre o trabalho. E eu acho que a grande virada que ela tem ali, que ela sai também um pouco da esfera infantil, que a criança, ela só enxerga o mundo dela, ela não consegue esperar, ela não consegue olhar as necessidades de outras pessoas, e isso, né, é um contorno muito infantil. Quando ele situa ela e ela enxerga que, peraí, eu tô dentro de uma indústria, tem uma estrutura, e o que eu faço apoia o trabalho de várias das pessoas, e a gente vai fazer uma grande coisa acontecer, para de ser tanto sobre ela e se torna sobre algo maior. E
esse é o caminho certeiro pra ela prosperar, porque assim, não tem como você ficar remando só de acordo com, né, você com o seu riozinho, né? Tipo, você tem que se engajar em algo maior pra essa correnteza você surfar junto com essa galera. E ela topa encarar. Então, eu acho que essa mudança externa, né, esse glow up, assim, que ela deixa acontecer, é também uma despedida dela, sabe, assim, dessa roupagem mais antiga, dessa persona que ela tava defendendo, sabe, de tipo, eu não me importo com isso, eu vou estar aqui, mas eu não vou fazer parte disso. Não, gatinha, você tá aqui e você vai fazer parte disso e isso vai, assim, te tomar, te transformar e junto com o crescimento desse trabalho, você cresce, né? Então, acho que quase uma cena de transição de criança pra adulta. Tipo, eu entendi que o trabalho ele não é sobre mim, não é sobre a estrela que eu recebo, não é sobre a aprovação que eu recebo, é sobre a entrega desse negócio aqui. O meu prazer é dormir e falar, gente, entreguei, deitei, sabe? Bom, a partir desse ponto, eu acho incrível, a partir desse ponto, ela parece ser, a gente para de ver ela também como coitadinha ali na runway, né? Ela passa a trabalhar direito, parece, a se entregar, a fazer as coisas com mais certeza. No fim dessa cena, a gente vê ela fazendo uma ligação pra Miranda, assim, a Miranda, ela só fala um nome lá da sala dela, a Andrea já vai, já disca. Depois disso tem aquele grande momento que é quando a Andrea lembra a Miranda quem são aquelas pessoas que estão vindo conversar com ela durante aquele evento, porque a Emily tá meio doentinha, não consegue. É quando acontece também a principal virada, que é quando a Miranda fala, eu quero que você venha comigo pra Paris. Porém, depois de todo esse glamour, depois de toda essa coisa maravilhosa que ela vê a Miranda viver, e a Emily, e a vida dela tá indo pro espaço, a vida pessoal dela tá indo pro espaço, porque o namorado dela tá incapaz de conseguir ficar ali com ela, né, se manter firme com ela, esperar esse 1 ano, até porque tem prazo de validade, né, isso que ela tá fazendo. Ela lida com a Miranda acabada no hotel, porque o marido dela pediu o divórcio, e aí é quando ela olha de verdade pra Miranda, né, aí ela vê o todo daquele ser, né, daquele arquétipo da Dama de Ferro, e nem é, né, a grande Dama de Ferro, ela não segura tudo, não mata no peito e chuta pro gol. Não, tem vez que... querida. O quão simbólica é esse momento? De que forma nós poderíamos encarar isso? Mediante a Andrea, ao que ela quer se tornar e ao que ela conhece da Miranda. Eu acho que, de novo, ela é presenteada com a realidade. Porque ela entra enxergando primeiro, né, o glamour, o poder, a parte luminosa daquela faceta que ela tá almejando, né, que ela tá ambicionando. Mas, como a gente falou lá no começo, toda faceta existe duas faces. Tem a luz, tem a sombra. Né? O que eu quero ganhar tem um preço a ser pago. E aí, a Miranda, como a gente falou, que ela é um oponente, né, ela é meio que a outra, o que se opõe à inocência. Né? Então, assim, aqui é a inocência e aqui seria a astúcia, a maturidade. E aqui paga o preço, né? E tem o poder. Mas da mesma maneira que na parte dela inocente tem coisas boas e coisas ruins, na parte dela poderosa, né, que é essa construção da persona poderosa, tem a parte luz e a parte sombra, a coisa ruim, que é quando a Miranda se vulnerabiliza e mostra pra ela o preço que ela pagou. E é muito legal que o filme traga isso e a gente agora, maduro, começa a enxergar e começa a ser impactado por essa cena, porque só depois de uma caminhada a gente entende que, assim, todo sonho vai ter um preço. E se você optou por ser, e todo mundo vai dar conta de algumas coisas por algum tempo, mas não de tudo todo o tempo. A Miranda é a persona, é aquela mulher que se deu pra vida profissional completamente. E ela abriu mão, né, de ter uma vida emocional, de estar com as filhas dela e tal, e ela mostra que isso tem um preço e dói nela, e custa pra ela. Mais pra frente tem uma cena que as duas conversam e a Miranda fala, você é como eu e agora você pode escolher, porque agora você viu o preço que custa. Aí você vai escolher pagar esse preço ou não. Abrir mão de uma boa parcela da sua vida pessoal pra viver isso que eu vivo na vida profissional. Embora esse seja um contorno, né, que o filme propõe, essa não é a realidade. Esse não é o único jeito que uma mulher tem pra viver o sucesso profissional. Essa foi a escolha que a Miranda fez, né? Ela apostou tudo, jogou alto e ela pagou com a vida pessoal dela, pagou com o casamento, pagou com a presença com as filhas dela e foi o caminho que ela escolheu fazer. E aí o filme mostra que a Andrea, por ver antes, né, assim, as duas partes, assim, o quanto que custa, ela tem a chance de escolher se ela realmente vai pra esse caminho e se ela também vai abrir mão da mesma forma ou se ela vai conduzir as coisas de uma maneira diferente, né?
E no caso da Miranda, realmente ela não abandonou o poder. Ela continuou defendendo a cadeira dela, né? Passando por cima de quem precisasse passar. E aí a Andrea tem a possibilidade de fazer uma escolha. E aí é uma escolha consciente. E ali ela tá mais madura pra entender que existe sim esse glamour, existe nessa grande heroína que dá conta de tudo e que é independente e que ganha a grana dela e que é, né, a maioral. Mas essa mulher, ela não cabe em mais nenhum lugar e não cabe mais ninguém junto com ela, assim, não existe mais ninguém, não dá pra existir mais ninguém, né? Ela engole todo mundo. E aí a Andrea tem que decidir se ela vai virar essa predadora que engole tudo no caminho pra defender seu espaço, ou se ela vai, enfim, fazer escolhas mais conscientes, né? Agora, meu amor, agora chegamos ao final, tá, gente? E agora eu quero que você responda uma pergunta muito polêmica, que foi questão lá nos comentários, né, do vídeo no canal número 1, que foi o seguinte: teve muita gente que falou que não aguenta o Diabo Veste Prada e não aguenta quem gosta porque é a pura romantização do chefe abusivo, né? Do assédio moral, se eu não me engano, que é no trabalho. E algumas pessoas falaram, né? Depois de madura, é você assistir o Diabo Veste Prada e ver que a Miranda é que tava certa. Então existe essa polaridade, né? Não surpreendentemente, a maioria dos comentários que eu li falando sobre a Miranda causar assédio moral, a foto do perfil, as pessoas são um pouco mais jovens do que as que defendem e dizem, olha, gente, desculpa, mas eu me jogava com a Miranda, mesmo ela sendo essa chefe durona, porque assim, no meu ver, eu não cheguei a ver, eu não consigo me lembrar de uma cena onde a Miranda, ela assim, olha, eu vou te processar por ter feito isso. Porque ela fala com a Andrea, mas ela não grita, né? Ela é muito calma. E ela só exige que as coisas sejam feitas como elas têm que ser feitas. Então assim, eu trabalho de uma maneira muito certa e você não conseguiu pegar o voo pra mim. Tudo bem, nesse momento era uma coisa assim que, putz, estava além do poder da Andrea, sim, mas eu costumo brincar, né, que às vezes a gente fala assim que, mas quando uma coisa dá errado, alguém vai ter que ser linchado aqui. Então, quem que era pra conseguir o voo? Era a Andrea, não conseguiu. Aí a Andrea vai tomar, ela vai tomar. Ah, mas é justo? Então, eu também acho que não é, só que a Miranda, ela é esse tipo de pessoa. Ela é assim, ó, ou você tem êxito no trabalho comigo, ou você tá fora. Aí ela fala da aparência da Andrea. É claro que assim, gente, a gente não pode deixar de dizer que tem vários pontos que eram muito pertinentes nos anos 2000. Não, na verdade, nunca foram pertinentes. Era muito normal nos anos 2000 que se falasse dessa forma. E, inclusive, essa cena, ela traz um certo tipo de absurdo da indústria, inclusive, da moda e visual, que é o fato dela falar bem assim, contrata a garota esperta e gorda. E, gente, aonde que a Anne Hathaway ali é gorda? Mas, enfim, ali também, né, ali também é uma crítica. Hoje é óbvio que nenhum chefe falaria dessa forma. Mas de um modo geral, tirando essas falas problemáticas, enfim, a respeito de visual, etc, da Miranda, de um modo geral, ela só é uma pessoa muito louca, que eu inclusive estou louco pra ver como vai ser no Diabo Veste Prada 2, que a gente fala um pouquinho daqui a pouco. Mas eu quero saber de você. Você também acha que o Diabo Veste Prada, ele romantiza, de certa forma, o assédio moral, o chefe abusivo, algo nesse sentido? Olha, ou não? Você vê o filme mais de uma outra forma? Olha, se a gente for adotar essa narrativa da romantização, a gente vai ter que adotar ela para ambos os lados. Porque se por um lado ele romantiza o chefe abusivo, pro outro lado ele também romantiza essa vida glamurosa de cidade grande, workaholic e grandes marcas, eu me visto bem, então assim, há uma romantização para os dois lados. Eu acho que o que ele traz é talvez uma exacerbação dos contornos, né? Como a gente falou, hoje em dia não é nem legalmente possível um chefe tratar uma funcionária daquela maneira, né? Então, sim, gente, é um pouco demais, né? Na cena lá das passagens do aeroporto, ela fala que ela é burra, né? Vamos lá, você foi burra. Não existe. Isso não existe, né? Isso não é legal. Mas se a gente for falar de romantização, a gente vai ter que falar, sim, né, do grande pano que a gente vai passar pra loucura da Miranda, mas aí a gente vai ter que falar também do delusional da Andrea, né? Que na hora que ela tava bem maravilhosa, usando Dolce & Gabbana e tudo mais, ela tava vivendo um sonho de garota. Tem uma cena que eu gosto muito que mostra que ela tá bem azeitada, sabe? Assim, ela tá entregue, assim, pro mundo da moda. É quando ela vai buscar uns croquis com o cara e aí ela tá com uma bolsa que foi o cara que assinou, que é a bolsa dele.
dele. Ah, sim. E aí ele James começa a Holmes. falar, nossa, que bolsa bonita, de couro, envelhecendo lá. E ela vai se derretendo, ela vai se derretendo. Então, assim, cara, ela tem prazer naquilo também. E esse filme, não só esse, mas alguns outros filmes que também foram produzidos nessa época, eles não foram produzidos inocentemente. A gente tem que abrir nossos olhinhos pra saber que existe uma indústria que não só gera entretenimento, mas gera também compradores, né? E a gente foi formatado pra desejar, né? A nossa geração tem um meme agora, de 2025, que mostra a Andrea falando: quando eu era criança, eu achei que a minha vida profissional ia ser assim. E é a Andrea toda linda, de sobretudo, passando pra lá e pra cá, assim, toda poderosa. Sim. Então, assim, isso também formatou o nosso desejo, né? Então, isso construiu o que a gente achou que era sucesso, o que a gente achou que seria um trabalho incrível. Então, assim, somos Andrea também nesse lugar de que a gente vamos embora e quer essa vida. E aí, tem os preços a serem pagos. Então, assim, eu não acredito que ele romantiza, porque eu vejo ele como essa caricatura. Ele vai pros dois extremos. Né? Ele faz um contorno muito forte, assim, muito exagerado da Miranda, mas também é um contorno exagerado da Andrea, porque, assim, uma pessoa normal, minimamente aterrada... Também não é daquele jeito, uma né? pessoa, na realidade, também não seria daquele jeito. Então, eu acho que... Até porque, assim, o livro, amiga, ele é muito mais realista. No livro, não existe aquela transformação da Andrea. Quando ela vai fazer a entrevista, ela sabe aonde ela tá indo fazer a entrevista, ela sabe o que aguarda ela, e ela se veste da melhor maneira que ela acha que ela tá arrasando. Chega lá, ela percebe que ela não tá. E aí, quando ela volta pra casa pra voltar no outro dia, ela procura uma calça de couro, que ela lembra que ela tinha uma calça de couro que era de uma grife. Ela tinha uma blusa também que era de uma outra grife. E com o dinheiro dela, ela começa... Porque eu me lembro do livro. Com o dinheiro dela, ela começa a comprar as roupas. Então, o livro, o filme, ele foi bem... delusion, assim, fantasioso. No livro, a coisa é um pouco mais seca, sabe? É um pouco mais árdua. Ela fica meio sem dinheiro, porque ela fala... No livro, ela é até um pouco mais consciente, porque eu me lembro dela pensar: se eu não me posicionar, eu serei engolida lá dentro. E as pessoas já me engolem, já não seguram o elevador pra mim, as pessoas elas já me tratam. Então, assim, ou eu me faço poderosa lá dentro também, ou o bicho vai pegar pra mim. Então, assim... Sim. Existe de fato essa exacerbação, tanto da Miranda, do trabalho também, quanto da Andrea e da transformação. E você falou sobre isso, e aí eu digo pra vocês, gente, mês que vem, talvez, a gente traga aí pra poder comentar, de repente, 30. Então eu vou trazer um Assiste Comigo lá no meu canal, primeiro canal, e aí depois eu volto aqui com a Joyce pra falar sobre uma visão terapêutica do De Repente 30, porque ali também, meu amor, ali o bicho pega, tá? Ali tem pano pra manga. O sonho. Destrói a adolescência de muita gente, né? Falar: ai, mas eu achei que eu era tão ela. E a gente né? Não. Elas em vários momentos da nossa vida, né? Mas a ideia é não continuar sendo. Mas você comentou um negócio, pelo amor de Deus, você comentou o lance, né, que tem essa polaridade do quem enxerga, essa coisa da abusividade, né? Da romantização. Sim. E tem o lado da galera que enxerga que, quando você cresce, você enxerga e fala: a Miranda tava certa. Tem até um meme agora que é assim: você cresce, envelhece e lê e descobre que a sua mãe tinha razão de tudo que ela tava falando. O que a gente não gostava era do ela tomzinho. Só não teve... aquele tomzinho. Que a gente não gostava era do tom que ela usava. Mas ela tava certa. Tem razão, mas esse seu tomzinho, assim, gera conflito lá em casa. E eu acho que tem muito disso nesse filme. Porque ele, pra mim, né, na minha visão, claro, né, ninguém aqui, pelo amor de Deus, tem militância aqui. Não, ninguém tá digitando a regra. Não é. Eu acho que o cinema, ele é muito sobre isso. A gente não tá propondo uma realidade absoluta pra ser perseguida. Pelo amor de Deus, estamos dentro de uma narrativa aqui, estamos propondo um ponto de vista. E eu acho muito legal esse ponto de vista que a gente começa a ter quando vai assistir esses filmes adultos, com os olhares, né, de adultos, que é a realidade, o dia a dia, a vida, né, o ásperozinho da rua já bateu bastante em você, né? Então você já tá assim, mais áspero. E aí você vai entendendo que, como a Andrea entende, tem posturas que não cabem nesse ambiente. E não quer dizer que esse ambiente ele é opressor, sabe? Que ele quer te modelar tal. Não, você é adulto e você tem condições de escolher permanecer nesse ambiente. Que é o que a Andrea faz por um tempo. Ela escolhe permanecer ali. Ela escolhe aprender naquele lugar e sim colher os benefícios de estar naquela bolha. E depois
ela escolhe um novo caminho pra ela, um caminho mais alinhado com a essência dela, com o que ela quer viver, o que ela quer fazer, o que ela quer trabalhar. Então, eu acho que falando, né, mais do final do filme e da reviravolta que ela dá, né, que ela meio que abre mão, eu quero só ver o que eles vão fazer no 2 pra sustentar. Então, eu ia puxar o 2 agora, porque é exatamente isso. Eu pensei muito nisso. Eu falei assim, cara, o segundo filme, eu quero ver que tipo de chefe a Miranda vai ser. Eu tô apostando minhas fichas aonde ela vai ter vontade, vão gravar cenas onde ela vai ter vontade de ser de um jeito e vai, tipo, virar o olho e respirar fundo e falar de uma maneira até cômica. Que a gente vai dar risada de uma maneira mais doce, sabe? Assim, mais se segurando pra falar do jeito que ela tem que falar. Exatamente. Eu quero ver como ela vai lidar, porque aparentemente se passa no agora mesmo, né? Tipo, tantos anos depois. Então, eu acho que não vai ser uma sequência colada. Acredito eu que não vai ser colado, vai ser anos depois. Então eu quero realmente entender como que a Andrea volta e eu quero ver que tipo de chefe a Miranda vai ser, porque é engraçado, né? Mas a gente tem, acho que é o perdão histórico, não sei se esse é o termo, que é da gente dar risada ou simplesmente curtir alguns filmes que a gente pensa, hoje em dia não dá. Hoje em dia esse filme não rola. A pessoa ia sair do cinema horrorizado com isso. Mas na época, né, como era um filme lá antigo, né, 2006, anos 2000, a gente passa um pano e fala assim, tá bom, né? Antigo, tem 20 anos. Mas e hoje? Vocês vão mexer com personagens? É tipo Vale Tudo também, né? Vocês vão mexer com personagens que vocês vão colocar no contexto de hoje. E a gente consegue imaginar como esses personagens seriam hoje. Como é que vocês vão fazer isso? Eu tô muito animado exatamente pra isso. Pra ver como eles vão adaptar a Miranda pros tempos modernos. Que tipo de Miranda ela vai ser? Eu tô curiosa pra saber qual vai ser a proposta. Porque esses filmes, né, anos 2000, 2000 e pouco, eles tinham, assim como as novelas, né, estamos vivendo agora, eles tinham uma proposta muito clara. Você via bem, assim, do que a gente está falando, o que está sendo discutido aqui, que camadas, que nuances, assim. Se você bate o olho, você fala, tá, o filme é disso, né? É um filme de guerra. Ele é indiscutivelmente um filme de guerra. Hoje em dia, os remakes ou as continuações, eu acho que elas estão tendo esse significado, essa coisa mais robusta, diluído, sabe? E aí a gente... Esse é o meu único temor a respeito disso, assim. Sobre o que é esse filme. Sobre o que é este filme. Porque seria incrível que fosse, por exemplo, uma segunda discussão sobre um outro momento de vida, da Andrea. E aí comparando, ou por exemplo, comparando onde essa grande, poderosa, a mulher que escolheu este caminho de persona, heroína, vamos colocar a Miranda como uma grande heroína, né? Porque ela não precisa de ninguém, ela faz tudo, ela é a poderosa, ela é a maior. A mulher que escolheu esse caminho, pra onde ela vai depois do topo, né? Como que é ela envelhecendo, como ela lidando com a perda do poder, como ela lidando com o envelhecimento, e a indústria em cima dela, e a concorrência com outras mulheres ou com outros homens, porque a gente não pode não ver que o filme ele também fala, né, de uma disputa ali feminista e tal. Então, assim, é muito legal, né, que a gente tenha crescido também com essa referência, né, de uma mulher forte. Ela pontua isso, fala, nossa, se fosse um homem nesse lugar, ela não seria atacada da maneira que ela é. Então, assim, eu acharia legal que o filme trouxesse esse enfoque, assim, como é o envelhecimento da mulher que escolhe este caminho de vida versus como é a estrada, o envelhecimento, porque a gente não vai poder dizer que elas envelheceram, né? Pouco, são 20 anos. Como é que essa mulher agora tá se colocando, né? Que desafios que ela tem, mas ainda assim dentro dessa visão de um arco, continuando o arco dessas duas polaridades. Eu queria que fosse por esse lado. Não sei se vai ser, porque ainda assim a gente teria que de novo continuar levantando alguns aspectos negativos, né? A respeito, principalmente da persona da Miranda, que na época já foi um pouco polêmico, né? Naquele lance de, ela tá fazendo às vezes da verdadeira produtora, né? Da verdadeira diretora-chefe e tal. E aí talvez isso possa, sei lá, tocar na ferida de pessoas reais, da vida real, né? E eu não sei se a indústria vai propor esse tipo de discussão. Mas, sabendo, né, que, por exemplo, a substância já trouxe à voga esse tipo de assunto, não sei. Eu torço pra isso. Substância, inclusive, gente, que tem vídeo no canal, tá? Eu com ela, inclusive com a Joyce, falando sobre a substância, quando ela viajou aqui pro Brasília, que ela não é do Brasília. E é isso, gente. Olha, o vídeo foi
isso. Eu espero que vocês tenham curtido, que vocês tenham gostado muito. Eu amei, eu amo essas propostas. E como eu disse pra vocês, engaja bastante, faz acontecer, que aí mês que vem a gente volta falando do quê? De Repente 30. E aí a gente tem outros filmes que a gente ama em comum, eu e a Joyce, que é, por exemplo, Da Magia à Sedução, ou Ghost, do outro lado da vida. Ghost é maravilhoso. Então, assim, são vários filmes que a gente pode trazer aqui, essa visão terapêutica sobre os personagens, sobre os arcos e tudo mais. Só basta vocês engajarem. Então, ó, segue a Joyce lá nas redes sociais. Se vocês quiserem marcar uma sessão de terapia, marca com ela, que ela é ótima. Vocês viram que ela é muito boa. Pode ir lá contar a sua vida pra ela, que ela vai amar ouvir e vai amar te dar conselhos. E é isso, gente. Você quer mandar um beijo, Joyce? Quero, mas primeiro eu quero dizer que eu gostaria de ouvir o que vocês acharam. Se vocês se identificaram em algum ponto. Tipo, olha, nessa parte eu vi que eu tô meio identificada com a ilusão, a fantasia da Andréia, ou não, eu tô num outro ponto mais maduro, tô caindo mais na real. Ou, sei lá, tô mais pro lado Miranda, tá? Eu queria muito ouvir se vocês conseguiram ampliar a perspectiva de vocês sobre o filme, ou realmente propor que vocês assistam de novo o filme com essa perspectiva de e se fosse eu ali, pra que lado que eu iria? E voltar aqui e contar pra gente, porque eu acho muito legal. Eu sempre fico olhando os comentários dos vídeos dele, principalmente quando ele traz, assim, um ponto de vista mais profundo, assim. Eu gosto de ver a galera ali, sabe, debatendo. Então, eu queria ouvir de vocês o que vocês identificaram, né? E que momento dessa trajetória aí que vocês estão de amadurecimento. E sobre o trabalho, enfim, entre em contato quem tiver interesse. Se você nunca viveu um processo de terapia, ou enfim, não sabe como é, não sabe como funciona, eu faço uma sessão de acolhimento de 30 minutos pra gente trocar uma ideia, conversar, você falar das coisas que você estaria interessado em trabalhar na terapia, e eu te dou um feedback sobre, olha, isso aqui é legal abordar, dá pra fazer assim, dá pra fazer assado. Ou, assim, um primeiro acolhimento já pra você falar, olha, eu tô com essa treta aqui, será que rola? Eu gosto de deixar essa porta aberta pra gente se conhecer, pra pessoa vir também ver se rola, se gosta de mim. Eu acredito muito num lugar aberto, né? Que você possa ser você e eu possa ser eu, e a gente trabalhe junto aí pro seu processo de autoconhecimento. Então, enfim, se interessaram, me chamem lá no Instagram, e mesmo que não comigo, por favor, façam terapia, iniciem um processo, qual seja o que vocês preferirem para um autoconhecimento, para entrar em contato com vocês, o desejo de vocês, o que vocês querem, para vocês seguirem para onde vocês estão a fim de ir, né? Para vocês serem mais Andréia, né? E chegarem no fim aí da trajetória de vocês, caminhando para um lado que vocês estão a fim de caminhar. É isso. É isso. Então, olha, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, gente. Um beijo! E até o próximo vídeo.